Graça e paz e misericórdia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é santo. Queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é soberano. Queremos declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos, ó Deus, dizer, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o nosso bem maior. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo a cada dia ministre sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, essa verdade que o Senhor é o nosso bem maior, que o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é aquele que nos livrou dos laços da morte. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por isso nós fazemos parte da família de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos edificar cada dia mais nessa verdade, que o Senhor cada dia mais, Senhor, ministre sobre as nossas vidas essa verdade, para a honra e glória do Teu nome. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha nos edificar como igreja, como corpo de Cristo, através da Tua palavra. Vivifica-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tem algum aviso, alguma coisa? Tem alguma coisa para... Está tudo em ordem? Quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos o nosso núcleo familiar e terminou já a série do mapa. Obrigado. A série do mapa e estamos compartilhando os versículos, né? Que todo mundo recebeu. E ainda estamos tendo algumas direções de como vai continuar. Na última vez que eu trouxe uma palavra, eu havia falado sobre mutualidade, né? Que a gente estava falando lá do mapa, sobre o abrir, o que envolvia o abrir. Esses dias aí que a gente deu uma ida até na Argentina lá para ver minha filha, Deus assim me incomodou com algumas coisas, e aliás Ele vem me incomodando já há algum tempo com algumas coisas, principalmente no livro de Judas. E uma das coisas que eu fiquei bastante incomodado lá, foi o fato de nós não darmos o que é santo aos cães, e nem pérola aos porcos. Aí você pode falar assim, mas o que isso tem a ver, né? O título do que eu gostaria de falar, mas eu não vou conseguir falar de uma vez só, vou ter que falar pelo menos umas 2 vezes, é sobre isso, né? Não dê o que é santo aos cães e nem dê pérola aos porcos, para que eles voltando pise e nos dilacere. Deus tem ministrado isso no meu coração com relação ao livro de Judas. Esse assunto dos porcos está em Mateus capítulo 7, verso 6, mas nós vamos falar disso depois. Então eu coloquei assim, discernindo os cães e os porcos. Eu creio que a gente vive nesse momento que nós estamos tendo muita dificuldade de discernir o cão e o porco. Muitas vezes ele está no nosso meio, muitas vezes nós convivemos com eles todo dia, em todo lugar, e por falta de nós nos posicionarmos, eu não estou dizendo que todo mundo não se posiciona, tem pessoas que têm mais facilidade para se posicionar, outros são mais lentos para se posicionar, e isso tem a ver com aquilo que vem aprendendo durante todos esses anos, desde a família, enfim.
eu lembrei dos 5 sentidos, né? Que a gente, quando é criança, a gente vai aprendendo a identificar alguma coisa. E depois vai sendo aperfeiçoado, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição e tato. Quando a gente é pequenininho, eu lembro das minhas filhas, principalmente a Dani, essa minha mais nova, ela não falava bola, ela falava bó, né? E eu não sei como a sua filha, quando estava menorzinho, as palavras que ela aprendia e como ela pronunciava, porque com certeza ela não falava toda a palavra. Cada criança identifica de uma maneira, seu filho, os seus, enfim, cada um de um jeito. Você, quando era pequeno, seu pai sabe como você falava, né? Uma bola ou qualquer coisa, cachorro, au au, né? Minha filha, quando viu o som do avião, porque ela aprendeu, passava no céu o avião, fazia aquele barulho, a gente apontava para ela, avião, ela né? Então, a gente vai aprendendo a discernir sons, vai aprendendo a discernir coisas, animais, pessoas, cores, e a gente vai, da nossa maneira, colocando daquilo que nós entendemos, pelo menos naquele momento, naquela idade, até a gente chegar na vida adulta. Eu lembro, né, um dia a gente estava na estrada assim, então de um lado fazenda, do outro lado fazenda, terra para todo lado, e tinha aquelas torres da Eletropaulo, né, da energia, não sei de quem que era, enormes, né, e aqueles fios, né, e tinha umas bolas, né, no fio, né, e a minha filha, ela olhava aquilo, ela ficava com a cabeça assim, né, ela, bó, e a gente falou, mas o que será que ela está falando, né, a gente foi ver que ela estava vendo lá em cima uma bola, né, e aquilo chamou a atenção, né, e eu creio que Deus quer nos levar a gente falar o nome correto das coisas, né? Aquilo que é o inimigo e aquilo que não é o inimigo, aquilo que muitas vezes Satanás tem se levantado contra nós, contra a nossa família, contra nós como pessoas, como indivíduos, e às vezes a gente não usa a palavra muitas vezes correta para repreender ou para identificar alguma coisa que está nos fazendo mal, né? Com tudo isso em mente, eu queria traçar uma linha para a gente identificar as coisas que nos rodeiam. Por exemplo, através desse sentido, sabemos identificar o fogo, ele queima ou não, sabemos identificar o que uma faca corta, ela pode usar tanto para o bem quanto para o mal, pode ser usado como um objeto para até ferir alguém. A gente vem sendo preparado durante todos esses anos, desde a infância até hoje, a gente já foi preparado para isso, para identificar as coisas. Eu queria traçar um paralelo, né, daquilo que os nossos pais, os nossos amigos, a escola, o trabalho, os relacionamentos interpessoais, até mesmo pela própria igreja, como filtrar tudo isso. Nem sempre sabemos como fazer e nem sempre somos ajudados a isso. Mas precisamos aprender urgentemente a separar o que é puro e o que é impuro, o que é santo e o que não é santo. Ezequiel 44, 23 diz, ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Deus vem nos ensinando a nos posicionarmos através da sua palavra pela boca dos profetas. O Valdemar, ele falou algo aqui de Isaías 66, é interessante como, boa analogia, como foi colocado, no sentido de como as pessoas vinham, com os dromedários, com cavalos, para trazer, mas qual era o objetivo, né? Aquilo que Deus dava, aquilo que Deus fazia, é a gratidão por aquilo que Deus faz. Esse é um dos principais objetos, eu creio, de Deus para nós, um dos principais propósitos de Deus, para que a gente venha para glorificar a Deus num momento como esse, porque
Deus ele tem nos ensinado, Ele vem ensinando a igreja. Hoje eu sinto bastante por nós não termos uma escola dominical. Eu creio que os homens se introduziram no nosso meio para acabar com isso, para lançar palavras para que isso acabasse. E com isso hoje nós vemos pessoas que assistem cultos pela internet, fazem um monte de coisa, mas não conseguem se alimentar da sã doutrina. Eles não se alimentam da palavra, eles se alimentam dos sentidos, daquilo que ouvem, né? Então ouvem uma palavra, nossa, que palavra abençoada, às vezes não sabe nem onde está, não sabe nem quem falou, mas apenas ouviu um barulho, ouviu um som, e isso, as pessoas estão cada vez mais ficando órfãs de pais, de pessoas que se identifiquem com elas, de pessoas que se relacionem com elas, de pessoas que convivem com elas, como corpo de Cristo, onde existem as funções no corpo, onde existem as pessoas, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado nela. Eu lembrei daquela situação, isso eu não farei, ó rei, fique o senhor sabendo, que se o nosso Deus quiser nos queimar, amém, nós seremos queimados, mas se não, mesmo que a gente não seja queimado, ou não queimado, nós não vamos se prostrar diante de Ti, nós não vamos fazer aquilo que o Senhor quer. Isso é uma posição, eles entenderam o valor daquilo que Deus era, daquilo que Deus representava para eles, do que Deus vinha fazendo para eles. Eles entenderam isso, como Daniel e como muitos homens de Deus na antiga aliança, e como pessoas hoje no presente, no século 20, 21, pessoas que não se dobram, pessoas que realmente reconhecem o que Deus é. E por que reconhece? Por causa do relacionamento que a pessoa tem com Deus, da intimidade que a pessoa tem com Deus. Ainda que você não seja mais meu amigo, ainda que eu vinha perder algo, porque eu perdi minha amizade com você, porque eu tinha que me posicionar, me importa entrar no céu, faltando uma mão, do que todo o meu corpo ser lançado no inferno. Aí você pode falar assim, mas você está pegando pesado. Às vezes, em nome de algumas amizades, nós comprometemos os nossos valores, nós comprometemos aquilo que nós cremos, por causa da amizade, porque nós nos relacionamos emocionalmente com algumas pessoas, e às vezes nós não conseguimos se separar dessa pessoa, ela envolve uma influência sobre as nossas vidas emocionalmente, que nós não conseguimos se desvencilhar, e muitas vezes nós acabamos sendo subjugados por ela, consciente ou inconscientemente. A pressão que a pessoa usa, ela usa de artimanhas emocionais para nos prender a ela. E eu creio que Deus, Ele tem trazido isso. Eu sei que não é só para mim, não é só para vocês, eu creio que Deus tem falado isso com muitas pessoas, para nos livrar dessas artimanhas, que muitos têm sido presos nelas. Creio ser isso um sentido de valor, aquilo que de fato é valor para nós. Quando lemos sobre Judas, nos pedindo para batalharmos pela nossa fé santíssima, diligentemente, hoje começa a entender o que ele de fato está falando. Judas 3, que se alguém quiser abrir, eu agradeço. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está nos dizendo que ele usou o que? De diligência,
que ele tomou todos os cuidados necessários para nos escrever acerca da nossa comum salvação, e ele se sentiu obrigado a se corresponder conosco, para nos encorajar e estimular e nos fortalecer a batalharmos de forma diligente. Assim como ele fez para nos escrever, ele nos pede o mesmo com relação à nossa fé. Esse é o sentido da mutualidade, de nós nos ajudarmos, porque determinados momentos, determinadas ocasiões, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desencorajados. Esse é o sentido do corpo, esse é o sentido da igreja, de nos fortalecermos. Hoje, quando nós olhamos uma igreja, por exemplo, que ela tem lá 500 pessoas, 1000 pessoas, 10.000, quantas pessoas forem necessários, em função dela estar vivendo um boom, vivendo um momento de explosão, as pessoas teoricamente ficam animadas, elas se sentem animadas, se sentem, nós estamos no gás. Ontem eu estava andando com uma pessoa, e quando eu estava voltando, encontrei um irmão, que ele é bem conhecido, não vou falar o nome dele, mas muita gente conhece ele, e ele perguntou assim para mim: onde você está indo? Onde você está congregando? Eu falei que estava aqui. Aí ele, inclusive, conhece algumas pessoas aqui, o Zé Roberto, tudo. Aí ele falou assim para mim: olha a sutileza. Mas foi assim, quase todos fazem isso. A maior parte das pessoas que vão a esse local, eles fazem: rapaz, olha, vai lá num culto, nós temos isso, temos aquilo. Começou a dar o relatório de tudo que tem a denominação dele. Ele pouco estava importando onde estava. Ele estava me convidando para ir para a igreja dele, para a instituição que ele frequenta. Ele não estava se importando se eu estava numa outra, frequentando um outro lugar. A preocupação dele é mostrar a instituição dele, que não, lá funciona, lá, nossa, e várias pessoas que eu encontro de lá, infelizmente, eles te convidam para a instituição, raramente te falam de Jesus Cristo, raramente falam, olha, porque Jesus fez isso, porque, olha, minha vida transformou, glória a Deus, mas não, a pessoa precisa falar da ostentação. Isso é muito sutil. Que Deus abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais, nossos sentidos espirituais, quando nós conversamos com as pessoas, para que a gente perceba qual é a real intenção daquela pessoa para conosco. Estou lembrando daquele texto, quando a gente for comer com alguém, não sei se era um governador, que vai sentar à mesa, toma cuidado, é melhor você comer antes, porque ele não está, o coração dele não está conosco. Quantas pessoas que se chegam até nós, mas o coração dela não está conosco. Quantas pessoas você às vezes está falando com ela, ela não está te ouvindo, ela precisa ela falar, ela começa a falar, ela não te ouve. Quando você vai falar, ela te corta e ela começa a falar, ela não deixa você falar. Ela não está prestando atenção no que você está dizendo. Ela quer falar. Qual a necessidade? E pior que quando fala, são coisas sem nexos, que não tem ligação, ela não quer ouvir o que você está falando. Você já encontraram alguém assim? Já perceberam esse tipo de pessoa? A gente não consegue. Judas, eu creio que ele, percebendo tudo isso, ele vem nos encorajando. Ele sabia que seríamos atacados nessa área decorrente a todos os acontecimentos que estavam ocorrendo. Seus irmãos, irmãos em Cristo, como Pedro, João, Timóteo, eles estavam falando a mesma linguagem com relação à fé e aos falsos irmãos, mestres, profetas e por aí vai. Confesso a vocês que quando comecei a compartilhar o livro de Judas com um amigo meu, fiquei impactado de ver o quanto ele está contextualizado com essa nossa realidade. O livro de Judas é um capítulo só, mas como tem coisas ricas ali. Como esse livro fosse escrito hoje para nos alertar a respeito dos fatos e acontecimentos atuais, tanto com relação ao mundo,
mas em especial com relação à Igreja de Cristo. Desde então tenho me sentido bastante incomodado da maneira como vivemos hoje e de como nos relacionamos como igreja, como pessoas, como famílias e sociedade de um modo em geral. E eu confesso para vocês diante de Deus, Deus é testemunha disso. Isso tem me incomodado muito, e não quer dizer porque eu estou incomodado que eu sou alguma coisa, não, eu simplesmente como pessoa, como ser humano, como parte do corpo de Cristo, como um ser que anda na rua, um profissional liberal, uma pessoa que trabalha, sou um vendedor. Eu tenho visto, eu ando para lá, para cá, eu vejo tanto profissionais como não profissionais, tanto pessoas que creem em Deus, como pessoas que não creem em Deus, como elas estão se portando, o momento que nós estamos vivendo. Ontem eu estava na televisão, assistindo um filme com a minha filha, aquele Bad Boys, e é divertido o filme, mas é impressionante a quantidade de cenas de violência. A gente dá risada da violência, aí assiste um outro, a quantidade de mulheres nuas, seminuas, dançando, isso é constante, e a gente começa a se acostumar com isso. Aí talvez você possa, mas você está sendo radical. Isso é a licenciosidade. A gente tem dado licença para muitas coisas, como igreja. Hoje eu estou com 58 anos, eu me arrependo de algumas coisas. Antigamente, não, pai, você está por fora, não é assim não. Ô irmão, não é. Mas hoje, eu começo a entender por que algumas pessoas se posicionaram um pouco mais radical com relação a alguns posicionamentos. Porque é melhor às vezes você ser radical para alguma coisa, do que você tentar ter um equilíbrio em algo que é muito difícil. Você querer se equilibrar com aquilo que não é santo, se equilibrar com aquilo que é profano, com aquilo que é impuro. Que Deus nos capacite a discernir isso. No verso 4 de Judas, ele nos fala acerca dos certos indivíduos que se introduziram com dissimulação. E dissimulação significa ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipocrisia e fingimento. Olha que interessante, o que é uma pessoa dissimulada? O que é uma pessoa que age sobre dissimulação? Ela oculta as suas verdadeiras intenções e sentimentos. Ela oculta isso, porque ela quer alguma coisa, ela tem um objetivo. Ela age com hipocrisia e fingimento. Essa palavra vem do latim, dissimulatio, dissimulação, disfarce, fingimento, ironia, negligência e descuido. Eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Eles já são condenados, não há salvação para esses. Eles estão aí. A Bíblia está falando isso. Essas pessoas já foram. Judas, ele pega isso e ele fala que essas pessoas, Pedro fala a mesma coisa, Paulo fala a mesma coisa, de pessoas que elas estão no nosso meio, dissimulando. Eles foram antecipadamente pronunciados por essa condenação, homens ímpios, os que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Observação, Judas chama esses homens do que? De ímpios, homens ímpios. Ele não está falando de homem cristão, de homem santo, está falando homens ímpios. Eles eram ímpios e se introduziram já com essa finalidade de nos enganar, de dissimular, de disfarçar, de mentir, de agir hipocritamente. Esses homens estão dissimuladamente, através da hipocrisia, fingimento, transformando a graça de Deus em libertinagem, licenciosidade de costume,
conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais. A licenciosidade, eu dou licença, através do meu olhar, da minha maneira de abraçar, da minha maneira de jogar um charme, qualquer coisa em alguém, ou uma mulher, ou um homem, eu dou licença para que aquela pessoa, ela se aproxime de mim. Ou uma pessoa casada, ou eu como casado, ou quem quer que seja. A licenciosidade é isso, é dar licença. Você dá licença para que aquele mal, aquela conduta errada, ela participe da sua conduta de vida. Você dá licença para que o profano venha na sua vida. Eu dou licença para que o imundo venha na minha vida. Eu dou licença para que o cão venha na minha vida. Porque os meus sentidos, eles não estão discernindo corretamente por causa da dissimulação que vem vindo todos esses tempos, através da mídia. A gente já chega lá. A prática do libertino nos tempos da decadência moral e irreverência com relação aos dogmas e crenças oficialmente aceitos no que diz respeito à religião e às suas práticas ritualísticas, insubmissão e indisciplina. Isso está falando com relação à igreja, está falando com relação àquilo que nós acreditamos. A coisa ela vem tão sutil que ela vem quebrar isso. E nós não se apercebemos muitas vezes, a gente consegue olhar no mundo, mas a gente não consegue às vezes ver no nosso meio. No mundo, eu falei aquela outra vez, por exemplo, um falso mestre, um professor do ângulo, do poliedro, talvez ele queira falar para minha filha, para o seu filho, aquilo que você ensinou sobre a graça de Cristo, sobre a graça de Deus. Ele vai lá com os ensinos dele, ele quer provar para o nosso filho que isso não existe, que graça nada, Deus nem existe. Aí o seu filho volta para casa te colocando contra a parede: pai, você me ensinou tudo errado, mas está aqui a história, pai, está aqui aprovado na história, você só me ensinou a Bíblia, você só me falou da Bíblia, eles estão me mostrando os fatos. Vocês já viram isso, não já? Quem tem filho aí, um pouco mais velho, ou que passou por cursinho, tem sentido isso? Eles começam a nos questionar, e mais a gente olha para o nosso meio, mas o falso mestre, ele está em todo local. No nosso meio, eles não dão tanto valor mais para a graça. Não, nós podemos todas as coisas, porque nós estamos em Cristo. Em Cristo eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa. Hoje, fazia tempo que o meu computador tinha quebrado, e se vocês entrarem lá, Joaquim, Adelino, vocês vão ver, eu salvei lá assim, pus compartilhar, eu salvei na minha página, alguém que mandou um fuxico gospel, né? Que aí você vê a pessoa do Silas e mais um outro, eles discutindo que a pessoa dividiu uma igreja em Londres. Meu Deus, que momento nós estamos vivendo. Aí um fala de lá de Londres, olha, se justificando, o outro fala daqui, e a gente vê a dissimulação, a pura dissimulação. Se vocês quiserem, entra lá no Facebook, vocês vão ver, não sou eu que estou falando, está lá o fuxico gospel, né? E isso a gente vive todo dia. E quando eu vi aquilo, eu lembrei dos deputados, dos senadores, eles mentem, com a maior cara de pau, eles mentem, falando a verdade, mentindo como se estivesse falando a verdade, na maior dissimulação. Eles criam mentiras, mais mentiras, para se defender das mentiras, para dizer que aquilo é verdade. Que momento nós estamos vivendo? Isso acontece no nosso meio. A pessoa mente para mim, para você, descaradamente. Toma a ceia comigo e mente para você e para mim descaradamente. Irmãos, falai a verdade uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Por que a gente mente? Por que a gente não fala a verdade, às vezes um para o outro? Não estou dizendo que a gente faça isso.
com intencionalmente, às vezes pode acontecer, sem querer, não conseguiu na hora, ficou, mas lembra, vai lá e depois conversa com a pessoa, olha, eu errei, eu menti, só assim a gente consegue desfazer o mal, desfazer o laço. A ideia de Judas é de nos encorajarmos a nos ajudar mutuamente. Judas, ele está buscando isso, trazer essa ligação de nós nos esforçarmos, nos fortalecermos mutuamente. Eles têm se introduzido de várias formas e vêm comendo pelas beiradas. De certa forma estamos dando licença para que eles entrem e façam o que bem entender. Não estamos valorizando o Evangelho, não estamos dando devido valor ao Evangelho das Boas Novas. Aquele homem de Mateus 13, 45, 46, nos fala daquela pérola que ele achou num campo. Ele vendeu tudo para poder comprar aquela pérola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Príncipes me perseguem sem causa, porém o meu coração teme a tua palavra, Salmo 119, 161. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Iniquidade é o dolo, a intenção de fazer algo ruim. Você planeja, exatamente a emboscada, você arquitetou aquilo, isso é iniquidade. Não existe iniquidade no dicionário, pode procurar no dicionário, vocês não vão achar a palavra iniquidade. Existe equidade, um conjunto de coisas puras, retas. A iniquidade é o oposto, a iniquidade é a intenção, é o mal, é o iníquo. Diz que o perverso não dorme enquanto não pratica maldade. Ele se alimenta da maldade, ele precisa fazer o mal. Enquanto ele não faz, ele não descansa. Esses homens ímpios, dissimuladores, há muito vêm plantando malícias, licenciosidades, discórdias, dissensões, divisões e tudo mais através da mídia, do governo, das escolas, da igreja e em nossas famílias. Esses homens já foram destinados para esse fim, eles já estão condenados, já saiu a sentença da condenação deles, por isso devemos clamar pelas misericórdias de Deus, para que Ele nos livre e nos ajude a discernir o corpo de Cristo que há entre nós. Esses homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Assim, como é que eu posso tentar achar uma palavra aqui? Aqui eu sei que cada um tem a sua individualidade. Eu tenho a minha, o Vicente tem a dele, o Valdemar, a Maitê, o Isaías. Cada um aqui tem a sua individualidade. Nós somos pessoas diferentes. Nós não somos pessoas iguais. Mas em Cristo, nós temos que ter unidade. Em Cristo, nós temos que falar a mesma língua. Em Cristo, nós precisamos nos identificar com aquilo que é santo, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é amável, que isso ocupe o nosso coração, o nosso pensamento. Por isso que nós precisamos um do outro. Um momento de realmente nós necessitarmos um do outro. Não apelar para a nossa individualidade, não apelar para aquilo, eu acho isso. Amém. Nós podemos achar qualquer coisa, mas como corpo de Cristo, nós precisamos se fortalecer. Nós precisamos ajudar aquele que não está conseguindo enxergar hoje, que não está conseguindo alcançar, entender aquilo que Deus está fazendo na vida dele, de tantas coisas que existem, quanta dissimulação, quanta mentira, quanto engano, quanta coisa para te tirar do foco, para te tirar do caminho da saúde. Aí a gente se anima porque a gente está em pouco grupo, a gente está tentando viver aquilo que é saudável, aquilo que... Aí você conversa com o outro já está numa outra, nossa, irmão, lá... E a gente às vezes fica, o que nós cremos?
Qual é o nosso propósito como corpo de Cristo, como igreja de Cristo? É multidão ou é indivíduo? É multidão ou ir lá ajudar o seu sogro? Seu sogro, né? É ter a sensibilidade com aquilo que é real, com aquilo que eu preciso fazer, com aquilo que é prático. É o evangelho das boas novas. Muitas vezes é servir aquele que talvez nem consiga entender, mas você está servindo ele. Que as boas novas do reino de Deus, através da sua vida, chegue nessas pessoas. Existem aqueles que são verdadeiramente, aquelas pessoas que são cristãs, que Deus vai escolhê-las, que no tempo de Deus, Deus vai alcançá-las, que nós fazemos parte desse caminhar, nós fazemos parte daquele que vai levar a boa nova para essa pessoa. Mas tem pessoas que nós vamos ter que tomar cuidado para não falar daquilo que é santo para eles, porque eles não têm nada a ver conosco. Tem pessoas que elas não comungam daquilo que você comunga. Tem pessoas que quando você vai falar de algo santo para ela, e que Deus abra o meu entendimento, abra o seu, para que a gente não perca mais tempo, para que a gente, quando compartilhar com alguém, primeiro vamos ouvir o que a pessoa tem para falar, e depois, Deus, o Senhor quer me usar nessa situação? O que eu posso fazer, Deus? Me dá a palavra. Eu não vou ficar no automático. Ouça o que a pessoa está dizendo. Em vendas, uma vez a pessoa falou assim: como que você vende tanto? Uma pessoa perguntou: como que você consegue vender tanto? As pessoas não vendem como você, como que você vende tanto? Eu escuto o que a pessoa está dizendo. Era esse o segredo dele, ele escutava, ele ouvia. A gente precisa aprender a ouvir aquela pessoa que está clamando, para você discernir se ele é um espírito de porco ou se ele é um espírito que vai herdar a salvação, um espírito que vai receber de Deus toda a ministração dele. Amém? Vamos ficar de pé? Alguém tem algum pedido especial? Alguém quer pedir oração? Alguém está precisando de oração? Pelo seu sogro. Mais alguém? Tá. O que é isso? Ah, sua coluna, tá bom. Ela fez assim, né? Eu não sei o que é. Fez assim, ó. Falei, tá querendo outro filho, né? Eu não sei, né? Tá o Rodrigo aqui, já ficou todo animado. Amém. Eu também queria pedir para que vocês continuassem orando por nós, assim, principalmente pela minha filha lá na Argentina. Está tudo bem com ela, graças a Deus, mas ainda tem algumas coisas que não se fecharam, né? Está tudo certo, mas ainda está faltando. Eu sinto que ainda está faltando o milagre de Deus. É o que eu sinto. Está faltando algo sobrenatural. E eu sei que isso vai acontecer. Como eu não sei, mas a gente fez tudo daquilo que era possível como ser humano, como pessoa, nós fizemos. Mas eu creio que tem algo sobrenatural que Deus vai fazer. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por cada vida que aqui está. Senhor, obrigado por cada família aqui representada, obrigado por aqueles que não puderam vir, obrigado, Deus, pelo teu cuidado para conosco, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos, e por isso o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige. Obrigado, Deus, porque nós não passamos desapercebidos diante do Senhor. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que vai à nossa frente desbaratando situações para que nós não nos machuquemos, e nós não somos melhor que outras pessoas, Senhor, mas sabemos o Deus que cremos, sabemos quem é o Senhor.
Papai, em nome de Jesus, que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre nós, que o Senhor libere nesta manhã, nesse dia, ó Pai, uma bênção sobre o sogro do Vicente. O Senhor sabe das necessidades espirituais, emocionais, físicas, mentais. O Senhor sabe o que ele precisa. Em nome de Jesus, estenda a tua mão nesta hora sobre ele, Senhor. Libera uma palavra de ordem, ó Pai, na vida dele, Senhor. Ó Pai, que os teus anjos que têm o ministério daquele que vai ajudar os que hão de herdar a salvação, Senhor, ativa esses anjos sobre a vida do sogro do Vicente, sobre a sogra do Vicente, sobre todos aqueles que ele tem trabalhado, e se aqueles já fazem parte do Senhor, que os teus anjos trabalhem a favor deles, ó Deus, para que eles recebam essa salvação no nome de Jesus, Senhor. Que ela venha através de cura, que ela venha através de libertação, que ela venha através da salvação, que ela venha, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, do jeito que te aprover, Senhor. Pai, te agradeço pela vida da Maria. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a coluna dela nessa hora, libera uma palavra de ordem, Senhor, ó Deus, que haja equilíbrio na coluna da Maria agora, em nome de Jesus, e que toda dor saia, seja removida em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor coloque a tua mão ali agora, ó Pai, no nome de Jesus. Lembramos, ó Deus, da amiga da mãe do Zé Roberto, da tia do Zé Roberto, eu não me lembro o nome dela agora, ela está na UTI. Que o Senhor também estenda a tua mão ali sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade na vida dela. Guarda, Senhor, as emoções da mãe do Zé Roberto, Senhor, a dona Hilda, guarda o coração dela, porque elas são muito amigas, guarda o seu emocional, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra alegria na vida dela, ó Pai, e Deus abençoa cada um aqui, que tenhamos um domingo próspero e abençoado, um domingo na direção do Senhor, na continuidade do Senhor, e que essa semana seja uma semana de bênçãos do Senhor para nós, Senhor. Ainda que tenhamos desafios, problemas, sabemos que o Senhor nos levará a bom êxito, Senhor, a bom termo, a resolvermos as situações. Obrigado, Deus, que o teu amor, ó Deus, que a tua graça, Jesus, e que as tuas consolações, Espírito Santo, esteja conosco, hoje e todo sempre, para a glória do Pai, do Filho e a tua glória, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém.